Olá, seja muito bem-vindo a mais uma exposição do ciclo Maio Mulheres do Evangelho, preparada pela Associação Espírita Caridade com muito carinho a todos vocês que nos acompanham pelas redes sociais. Hoje nós vamos falar sobre a mulher adúltera. Durante todo esse mês nós estamos abordando a inserção da figura feminina exaltada por Jesus, antes marginalizada, colocada na época de Jesus como apenas mais uma das tantas posses, propriedades dos homens, assim como os seus animais, os seus servos, a sua casa, os seus bens. A mulher era vista assim. E Jesus vem nos trazer uma visão diferenciada, colocando naquela premissa de que os últimos serão os primeiros, ou seja, aqueles que são humilhados serão exaltados, aqueles que são colocados à margem da sociedade são avaliados, analisados, colocados como seres importantes como qualquer outro e que têm a sua grandeza moral e espiritual a serem desenvolvidas e muitas vezes são grandes exemplos. Para falarmos hoje sobre essa importante figura do Evangelho, que entendemos nós, narrada no Evangelho de João, capítulo 8, versículos de 3 a 11, seja esta uma passagem em que Jesus aproveita aquela oportunidade para nos trazer um grande ensinamento. É a educação moral da conduta cristã saltando-nos aos olhos. Naquele momento, os escribas e os fariseus, que estudavam as escrituras, interpretavam-nas para o povo, aqueles que tinham mais conhecimento, os intelectuais da época, andavam meio surpresos com tudo que Jesus andava fazendo, com tudo que ele andava falando. Um simples carpinteiro, um simples homem do povo, um homem simples, sem nenhum tipo de elevação social, sem nenhum status social, sem posses. O que aquele homem, por que aquele homem aparentava ter tanto poder? E eles sempre queriam saber e achavam de uma petulância, de uma audácia tão grande o comportamento de Jesus, mas não tinham nada. Jesus era moralmente irrepreensível, não tinham o que dizer do mestre. Por este motivo, estavam sempre tentando colocá-lo em saias justas, colocá-lo à prova, para que ficasse ou contra a lei ou contra os seus seguidores. E nesse momento, narrado por João, no capítulo 8 do seu Evangelho, a partir do versículo 3, os escribas e os fariseus acompanham uma multidão que joga uma mulher no meio da praça, praticamente aos pés de Jesus, e dizem: esta mulher foi pega em flagrante adultério. Moisés, pela lei, ordena que se lapidem as adúlteras, a morte por apedrejamento. Tu, pois, que dizes? E Jesus emudece, se abaixa, começa a riscar na terra com o dedo, como se não desse a mínima importância ao que estavam falando. Ficava lá, riscando com o dedo. O povo, um pouco surpreendido e sem resposta, passa a interpelá-lo novamente. Tu, pois, que dizes a respeito disso? Essa mulher foi pega em adultério e Moisés ordena que se lapidem as adúlteras. O que tu acha disso? E Jesus olha para o povo e diz: aquele dentre vós que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Jesus se abaixa novamente e segue riscando na terra com o dedo. Aos poucos, os que estavam ali presentes, um a um, vai saindo, começando pelos mais velhos, depois os mais jovens, ficando Jesus a sós com aquela mulher. Ele então pergunta a ela: onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela diz: não, Senhor. E ele diz: pois eu também não te condeno. Vai e não tornes a pecar. Cada pedacinho desta citação, dessa passagem, desses ensinamentos,
nos traz grandes lições, nos traz apontamentos que mostram como era o educador Jesus. O que ele ensinava? Quem era esse cara? Como que ele nos educava falando de uma forma tão simples, mas também por alegorias? Nesse momento, ele não falou por alegorias. Um dos poucos em que ele não utiliza a linguagem metafórica para trazer os seus ensinamentos. Falou muito claramente: aquele dentre vós que estiver sem pecado, atire a primeira pedra, fazendo com que todos pudessem refletir. Observemos a grandeza desse ensinamento. Primeiro, quando é interpelado, colocando-se como premissa a lei mosaica, Moisés, pela lei seguida àquela época, ordena que se lapidem as adúlteras. Aquela mulher era uma adúltera. Logo, aquela mulher seria apedrejada até a morte. A lei mandava isso. Isso era a lei. Por que iriam então perguntar a alguém? Perguntar a um simples passageiro? Queriam saber de Jesus. Ou Jesus se colocava contra a lei, defendendo a mulher, porque conhecidamente Jesus era alguém que pregava a lei de amor, do perdão e ajudava a todos. Não esperariam dele que condenasse a mulher, mas absolvendo-a, estaria ele indo contra a lei mosaica, e aí seria o motivo para a sua prisão. Por ir contra a lei de Moisés. Poderia ser preso por este motivo. Mas Jesus não responde o questionamento. Ele traz uma afirmação que leva à reflexão. Primeiro, ele, antes de responder, se abaixa e começa a escrever na terra com o dedo, aparentando não dar a mínima importância para aquele momento. Mas traz algumas lições aí. A primeira, no nosso entendimento, é a da paciência, de saber esperar para trazer algum tipo de informação ou mesmo para obter uma resposta. A segunda lição é a de estar ali, naquele momento, agachado, escrevendo, riscando, como se estivesse alheio a tudo, mas fazendo a sua pausa, nos indicando, demonstrando que é imprescindível diante de situações delicadas, de difícil resposta, que nós paremos para pensar a respeito. E talvez Jesus ali estivesse fazendo isso, pensando a respeito. E após, nunca indo contra as pessoas, nunca indo contra leis instituídas para regular os atos de um povo, mas também jamais sendo conivente com a maldade alheia. Aquele que estiver sem pecado, sem erros, sem crimes, lhe atire a primeira pedra. E o relato de João vai mais além, narrando esse momento, quando ele pontua que saíram primeiro os velhos, os mais velhos, ou seja, aqueles que nesta existência tiveram mais oportunidades de cometer erros ao longo dos anos. O que não é de fato uma regra, mas sabemos que essa foi a lição a ser passada naquele momento, que aqueles que tinham tido mais oportunidades de se equivocar, de cometer erros ou mesmo crimes, sabedores de que os haviam cometido, foram saindo um a um, até aqueles mais jovens que também tinham em suas consciências o peso de ter cometido alguma infração. Quando Jesus fica a sós com a mulher, a primeira coisa que ele pergunta: onde estão os teus acusadores? Fazendo com que ela refletisse, porque ela não saberia a resposta para onde foi cada um deles, mas onde estão, para que ela percebesse que ali não havia mais ninguém para acusá-la, colocando através do seu amor, do amor que Jesus emanava, a ideia de que ele não estava ali para acusá-la. E ele pergunta: ninguém te condenou? E ela diz: não, Senhor.
E ele diz: pois eu também não te condeno. Não coloca uma condição, mas diz: vai e não tornes a pecar. Ou seja, só sobrou uma pessoa que presenciou aquele momento, que é testemunha do que os outros falaram, e esta pessoa não a condenou. E ainda lhe dá um alerta. Agora tu recebeste a bênção dessa absolvição, de não ter essa morte cruel. Mas não tornes a pecar. Aproveita a oportunidade recebida, a dádiva da vida e vive sem erro. Mas o desdobrar dessa história no plano, do ponto de vista do plano espiritual, do que aconteceu após o que está narrado no Evangelho de João, capítulo 3, capítulo 8, versículos de 3 a 11, o que aconteceu depois disso é que nós consideramos de extrema beleza. O espírito Amélia Rodrigues dita uma série de obras através da psicografia do médium Divaldo Pereira Franco. Em uma dessas obras, Luz do Mundo, no capítulo 13, intitulado Atire a Primeira Pedra, ela vai nos falar sobre o desdobramento dessa história. Nos fala sobre o episódio todo e nos diz que naquele momento em que Jesus se abaixa, ela coloca como uma nota, nota da autora espiritual, da Amélia Rodrigues, na obra. Ela nos coloca que vários outros autores entendem que naquele momento em que Jesus se abaixou, e ela está de acordo, e nós também, e começou a riscar na terra com o dedo, ele escrevia ali as chagas morais de cada um dos que estavam ali presentes. Por uma generalidade, porque todos, por serem espíritos imperfeitos, estariam sujeitos a cometer aquelas infrações, aqueles equívocos, aqueles crimes, mas também porque Jesus tinha faculdades inimagináveis para nós, pela sua pureza e pelo nível de avanço moral e intelectual alcançado por aquele espírito, e podia perscrutar no íntimo o que cada um trazia consigo. E escrevia na terra: adúltero, caluniador, assassino, corrupto, sonegador, enfim. E ia escrevendo, e as pessoas lendo aquilo se identificaram com aquelas acusações e sentindo as vibrações emanadas por Jesus de autoridade moral, sentiam-se devassados, sentiam-se intimamente invadidos, como se estivessem despidos na frente de todos os outros, sentindo-se envergonhados pelos próprios atos, viram que não tinham condições de acusar aquela mulher e foram saindo. Esse eu acho que é o primeiro tópico importante do que o Espírito Amélia Rodrigues nos traz, falando sobre esse episódio. O segundo é o que aconteceu depois. À noite, aquela mulher, desalentada, desesperada, sofrendo, triste, sem esperança, porque tinha sido condenada pelo marido, que estava ali presente e nada fez durante o momento, assistindo a tudo sem nada fazer, sem nem defendê-la, sem nem ir buscar satisfações. Então, o pai também não a aceitaria de volta. Uma vergonha para a família, uma humilhação, jamais a aceitaria, porque se ela apenas tivesse sido devolvida pelo marido, sem motivo, porque isso era permitido, o marido, não gostei, vou devolver para o pai. Pelo menos ainda isso dava direito ao pai de receber o dote de volta, para que auxiliasse nas despesas que teria em casa. Nem isso. Ela tinha sido marcada por aquele povo. E pensou, vou ir atrás daquele que me salvou, que me tirou daquela situação.
e procura Jesus, para não ser vista, obviamente, por isto à noite, pedindo-lhe orientação, algum tipo de luz para que ela pudesse seguir a sua vida, porque todos ali saberiam quem era ela, ela não teria mais para onde ir sem ser acusada e talvez pudesse passar de novo pelo mesmo episódio, caso a reconhecessem na rua e decidissem então apedrejá-la. Jesus confirma para ela sobre a memória do povo, que é muito longa para as faltas dos outros e muito curta para as próprias faltas. E deixa nas entrelinhas dito que ela busque um lugar onde ela não seja conhecida, onde a sua história não seja conhecida, e que ela passe a praticar o amor e compartilhar a sua mensagem. A mensagem de Jesus, de amor ao próximo, de perdão, que ela pratique o cuidado, que ela transforme a sua vida. 10 anos depois, está ela na cidade de Tiro, numa humilde choupana, numa casinha muito simples, onde recebe peregrinos, viajantes cansados e doentes sem ninguém. Ela os recebe, cuida-lhe das feridas, das chagas, dá a todos um alimento, um caldinho reconfortante, e quando percebe que já estão melhores, sempre compartilha a mensagem cristã. E todos saem muito melhores do que quando ali chegavam. Eis que entra um homem semi-morto, todo machucado, cheio de feridas, em estágio avançado. Ela faz o mesmo, cuida das suas feridas, dá esse caldinho reconfortante e começa a falar de Jesus e da mensagem cristã, de amor, de perdão. E aquele homem diz que por muito tempo detestou Jesus, aquela mensagem, se sentiu humilhado porque Jesus, num infeliz episódio, o da mulher adúltera, absolveu aquela mulher, sua esposa. E ele se sentiu muito humilhado, ultrajado, e achou que aquilo era muito ruim e que estava ali prejudicando. Só que o tempo passou, ele começou a pensar sobre tudo o que aconteceu para que aquilo chegasse àquele momento. Logo que se casou, nos primeiros tempos de casado, já voltou à sua vida de solteiro, com a esposa em casa, com noitadas, com mulheres, amigos, sempre na rua, e a sua esposa sempre sozinha. E acabou cedendo aos encantos de um sedutor que, percebendo a oportunidade daquela mulher solitária, cobria de mimos e de atenção que ela não tinha, e foi assim ganhando a sua confiança. Nada que justificasse o adultério, mas caminhos que acabaram acontecendo, não só viabilizados por ela, mas por estar sempre sozinha. E o marido sabia de tudo isso. Acontece que ele foi percebendo todo o erro cometido e que desde aquele episódio da praça ele nunca mais viu a mulher, e desde que ele percebeu o quanto havia errado, ele tem procurado ela, mas sem sucesso. Não tardaria a morrer porque a doença estava avançada, não sabia que não havia mais cura, mas que desejava muito encontrá-la. E a narrativa que Amélia Rodrigues nos traz é que a mulher, embargada pelas emoções, em desenfreio naquele momento, recordou-se da praça e do diálogo à noite com o mestre. Uma década antes, reconheceu o companheiro do passado e, sem dizer-lhe nada, segurou a mão suavemente e o consolou, dizendo: Deus é amor,
E Jesus, por isso mesmo, nunca está longe daqueles que o querem e buscam. Agora durma em paz, enquanto eu velo, porquanto nós ambos já o encontramos. É interessante observarmos nessa narrativa toda a beleza do amor, de alguém que recebeu carinho, consolo, esperança após o arrependimento e ainda pôde, através do amor ao próximo, da dedicação de anos, encontrar-se com o perdão. Porque naquela narrativa do ex-companheiro, ela observou que ele já havia perdoado, tanto que a procurava. E sentiu-se reconfortada, porque mesmo dedicando-se ao próximo, compartilhando da mensagem divina que ela acolhia no íntimo com todo amor, com toda gratidão, ainda tinha essa réstia de dúvida, de situação a ser resolvida no íntimo dela. Ela se sentia também mal por ter provocado toda aquela situação, enfim. E vejamos a beleza desse momento, da união dessas pessoas, da reunião desses dois seres em um ato de perdão, de amor verdadeiro. Para nos mostrar que nunca é tarde para refazer os nossos passos com acerto e refazer com aquele acerto do tempo em que Jesus fica riscando na terra, pensando a respeito, pensando em todas as possibilidades. Existe uma regra que eu criei para mim, mas eu observo e os benfeitores nos trazem que é mais ou menos por aí, que para saber se algo deve ser feito ou não, é necessário que se pese os prós e os contras e que se veja se a maior parte dos resultados e dos meios para esses resultados de determinada decisão, de determinada ação, se a maioria for para um bem coletivo, deve-se fazer. Se a maioria for para o meu próprio bem, eu tenho que pensar melhor, pensar em outras possibilidades, e se eu não estou sendo movido pelo egoísmo. Esse é um caminho sem falhas. Entretanto, se nós ainda temos dúvidas, façamos o que essa mulher fez. Sem ter ninguém, sem conhecer ninguém, ela foi para outro lugar, começou a cuidar das pessoas, começou a dar de si, o seu amor, o seu tempo, a sua dedicação. Quantos de nós doam o amor, o tempo e a dedicação em prol do próximo, falando de Jesus, falando e praticando os seus ensinamentos de amor sem distinção, sem pensar quem é esta pessoa, o que ela fez ou deixou de fazer. Nós estamos nesse caminho, tentando acolher os ensinamentos de Jesus no nosso íntimo para que a prática seja diária, seja constante. Mas quantos de nós, se estivéssemos no lugar daquele povo, entre aqueles fariseus e escribas, quantos de nós simplesmente pegaria a nossa pedra e não atiraria, largaria e sairia? Esses episódios também nos comprovam que muitas vezes nós tomamos atitudes sem pensar. É como quando estamos saindo na rua, caminhando, numa estrada movimentada, entramos na rua e vemos um bolo de gente e um carro no meio e um monte de gente à volta. Nosso instinto imediatista é: vamos até lá ver o que aconteceu. Isso quando não sacamos daquela arma mortal que se torna neste momento o celular com foto, filmamos ou gravamos para colocar nas redes sociais a tragédia física e moral vivida por alguém. Nós somos levados a atos muitas vezes irracionais e que não nos ajudam em nada e que muitas vezes prejudicam outras pessoas só porque vemos um grupo fazendo.
que nós comecemos a direcionar os nossos atos para o que um grupo está fazendo de bom e fechemos os nossos olhos para aquilo que está sendo feito com resultados negativos para muitas pessoas. Sejamos daqueles que fazem a diferença para o bem. Não vamos seguir o todo apedrejando pessoas que muitas vezes só se equivocaram. Nada desculpa o erro ou o crime, mas nada desculpa aquele que condena. Como diz Joana de Ângeles, se observarmos bem, quando ela falava para Divaldo Franco sobre as mulheres de um bordel em que ele foi convidado pela Joana de Ângeles, a sua benfeitora espiritual, a auxiliar, a aplicar passes, ir visitar, ver das suas necessidades. E ele diz assim, mas e se elas estiverem lá por sua própria vontade? Ame-as mais ainda, ore por elas. E ela diz assim, se observares bem a fundo, pegando este exemplo, mas que se aplica a todos os outros, se observares a fundo, verás que há muito mais amor e compaixão no coração daquele que é acusado do que no coração do acusador. É muito mais fácil condenar uma atitude ou uma pessoa quando eu não estou envolvido naquilo ou eu não fui colocado nas mesmas condições em que aquela pessoa. Esse episódio da mulher adúltera, ele não é só mais uma narrativa bíblica, como todas as outras não são. Cada uma delas nos traz uma lição, algumas lições maravilhosas para o nosso aprendizado. Esse episódio nos mostra o quanto nós podemos ser cruéis, mas o quanto um horizonte de paz se descortina na nossa frente quando nós vislumbramos a moral cristã como caminho a ser seguido. Quando nós saímos da nossa cápsula egoísta para ver o outro, enxergar o outro sem condenação. Ver que aquele que se equivoca, que comete erros, que faz as coisas, está sempre dando cabeçada, como costumamos dizer, muitas vezes enfrenta imensas dificuldades no seu mundo íntimo, se sente desencorajado, muitas vezes tem uma autoestima muito baixa, não se crê capaz porque alguém disse que ele não era capaz. E nós, às vezes, somos mais um desses a alimentar a suposta incapacidade de alguém, quando estamos cegos para toda a luz que cada ser carrega em si. Que todos nós possamos enxergar em nós essa luz do amor, essa chama da bondade, fazendo com que ela se expanda e que levemos a cada um daqueles que cruzem conosco todo esse amor, sem condenação e com sabedoria, sabedoria de quem serve e ajuda a si mesmo e ao próximo. Que todos nós possamos continuar na paz do Cristo, aproveitando ao máximo essas reflexões trazidas no Evangelho de João, no capítulo 8, os versículos 3 a 11, que são valiosas reflexões para a nossa vida. Muita paz a todos.